Olá, boa noite. Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 9 horas da noite pela internet www.hdprovideo.tv.br. É muito bom ter a sua audiência. E se você quiser interagir conosco, quiser mandar uma pergunta, quiser, quem sabe, sugerir um tema, não se acanhe. Clique no link abaixo e mande a sua opinião. Para nós vai ser uma grande alegria responder ou interagir com você. O tema do programa de hoje será crise. Uma palavra pequena, mas que traz grandes perturbações para todos nós. Eu tenho quase certeza que nesses últimos dias você tem ouvido muito a palavra crise. Nós ouvimos sobre crise econômica, crise política, crise nas instituições, crise na família. E muitas pessoas, ouvindo tanto a palavra crise, elas ficam perturbadas, assustadas. Talvez você seja uma delas. Quem sabe você já esteja até planejando fazer algo diferente para tentar vencer a crise. E eu, junto com você, quero pensar então hoje em formas para nós vencermos a crise, como administrar as nossas crises pessoais e como transformar uma crise em uma grande oportunidade de superação, de inovação e de criatividade. Vamos começar definindo a palavra crise. Se você procurar no seu dicionário, verá que crise está associada à ideia de um momento difícil, uma situação complicada. Falar em crise é falar em problema, é falar em dias terríveis, difíceis. Mas a melhor definição de crise que existe é a de um psiquiatra que estudou muito esse tema. Geraldo Kaplan é o seu nome. A definição que ele deu para a palavra crise é a seguinte: crise é um conjunto de atitudes ou de situações que nos fazem perder o controle e nos levam a um sentimento de derrota, de tristeza ou de desânimo. Crise, portanto, não é necessariamente um problema, mas sim a somatória de problemas. Não é apenas uma situação isolada, mas é um conjunto de situações que vai drenando a nossa energia, vai nos entristecendo, vai nos deixando apavorados, preocupados. A crise é, portanto, esse momento em que você percebe que está diante de uma série de problemas. E a crise, com o seu poder, com a sua força, ela vai nos deixando tremendamente enfraquecidos em nossas emoções e às vezes até fisicamente. Nós adoecemos diante de situações difíceis. Nós nos sentimos abatidos e há pessoas que inclusive perdem a fé em momentos de crise. Talvez você tenha percebido que em meio a uma situação de crise, você vai perdendo a força até para orar, a força para ler a Bíblia, a força para adorar ao Senhor. O que fazer diante das crises? Jesus Cristo, em um texto muito conhecido, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 16, o verso 33, ele nos dá uma solução, uma resposta, uma alternativa para a crise. Jesus ali diz que no mundo nós passaremos por aflições,
mas deveremos manter o bom ânimo, porque Ele, Jesus, venceu o mundo. É uma frase curta, mas ela traz para nós grandes possibilidades de vencermos as crises. A primeira coisa que Jesus deixou claro para nós é que as crises vão acontecer. Elas não são algo imprevisto na vida. Elas aparecem de vez em quando. Jesus declarou: no mundo vocês terão aflições, terão crises, terão problemas. Às vezes nós passamos por uma época só de vitórias, só de alegrias, e a última coisa que esperamos é a chegada de uma crise. Quando ela chega, nós ficamos assustados, nós ficamos tristes, nós achamos que agora a nossa vida não terá mais jeito. Lembre-se, as crises acontecem. Nós não gostamos, mas elas estão por aí. Você se lembra alguns anos atrás em que nós brasileiros estávamos celebrando uma época de grande crescimento econômico, uma época de vitórias na área social e até política. O nosso país começou a ser bem pontuado no ranking dos bons pagadores, dos lugares prósperos em que alguém gostaria de viver. Mas a crise chegou. Nós não esperávamos, mas ela chegou. E talvez tenha chegado na sua vida. Alguns dias atrás, você muito bem empregado e agora procurando um trabalho novo para ganhar 2 ou 3 vezes menos do que você ganhava. Talvez você há pouco tempo atrás estava muito bem na sua saúde, forte, vigoroso, e agora está enfermo, padecendo talvez de uma enfermidade grave. Nós não esperamos a chegada das crises, mas as crises acontecem, querendo nós ou não. E às vezes nós não fizemos nada de errado e ainda assim enfrentamos crises. Nesse primeiro bloco do programa, lembre-se, as crises existem e Jesus já nos advertiu delas, dizendo: no mundo vocês terão aflições, terão problemas. O que fazer? É isso que eu pretendo conversar com você no próximo bloco. Mande a sua pergunta, clique no link abaixo, pergunte sobre crise e no próximo bloco vamos interagir um pouquinho mais sobre esse tema tão atual que todos nós tão bem conhecemos.
voltamos com o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite. Clique www.hdprovideo.tv.br. Compartilhe para os seus amigos e vamos juntos compartilhar temas da vida, temas da Palavra de Deus, temas que nos levam a refletir sobre quem somos e o que podemos fazer. O tema de nosso programa hoje é crise e nós no bloco anterior conversamos que as crises nos pegam de surpresa, mas Jesus já havia advertido. No mundo nós vamos passar por crises, vamos ter problemas. Nós não queremos, mas as crises chegam. E quando elas chegam, o que devemos fazer? Desistir? Achar que a vida é realmente ruim e não vale a pena mais viver? O que você faz diante das crises? Jesus disse, no mesmo verso, João 16:33, que nós devemos manter o bom ânimo. É essa expressão que Jesus usou, bom ânimo. E mesmo sem usar a palavra crise nesse verso, Jesus nos deixou uma dica sobre como enfrentar as crises. Nós enfrentamos as crises, em um primeiro lugar, nos mantendo vivos. Ânimo vem do latim animus, que significa vida, fôlego de vida. Jesus estava nos dizendo então que diante dos problemas, diante das adversidades, nós precisamos nos manter vivos, ou seja, nós não podemos desistir. Nós não podemos morrer em nosso ânimo, em nossa força, em nossa coragem. As crises, elas são como um buraco dentro de nós, pelo qual a energia vai indo embora. E quanto mais perdemos energia, quanto mais perdemos entusiasmo, nós vamos morrendo. Nós vamos ficando tão fracos que a morte se torna inevitável. E aqui eu não falo necessariamente da morte física, da morte biológica, mas eu falo da morte do entusiasmo, dos sonhos. Talvez a crise tenha te pegado de surpresa e você que alguns meses atrás tinha sonhos tão lindos, agora você não pensa mais em realizar qualquer um deles. Talvez algum tempo atrás, antes da crise, você era uma pessoa corajosa, lutadora, estava disposto a fazer algo novo e agora com a crise você desanimou totalmente, se tornou um verdadeiro morto-vivo. Acorda de manhã, mas não tem mais vontade de lutar, não tem mais energia para pensar em algo novo, para inovar, para lutar novamente. A primeira dica de Jesus para enfrentarmos a crise é não morrermos, não desistirmos, é nos mantermos vivos. E talvez isso para você seja difícil, porque ao seu redor todo mundo desistiu. Talvez na sua família todo mundo tenha desistido. Talvez no seu trabalho só se fala em dificuldade. Talvez seu chefe, seu patrão tenha desistido. Já tenha anunciado que vai fechar a empresa, que não tem mais jeito. Mas será que não tem mesmo? Será que você e mais algumas pessoas que estão se mantendo vivas em meio à crise não poderão trazer um fôlego novo, uma oportunidade nova, quem sabe enxergar algo que nunca fizeram, mas que pode ser a solução em um momento de crise? A primeira dica para você vencer a crise é essa: mantenha-se vivo,
Mantenha-se focado nas possibilidades que estão à sua frente. Mas nessa mesma frase, há uma segunda dica de Jesus. Porque bom ânimo diz respeito também à esperança. Diz respeito a pensar de maneira positiva, a pensar com fé, a pensar com entusiasmo. Em vez de falar mal das coisas, em vez de recitar poemas de tristeza, em vez de ficar celebrando a crise, nós precisamos reinaugurar o nosso entusiasmo. E precisamos ter esse ânimo que nos leva à esperança, ao entusiasmo. Nós precisamos pensar em coisas boas. Precisamos crer que há soluções, sim. Precisamos olhar para o horizonte e enxergar o que está além das densas nuvens da crise. Jesus disse: tenham bom ânimo. Isso significa que diante da crise, nós precisamos manter a esperança. Nós precisamos manter a fé. Nós não podemos desistir. No próximo bloco, quero encerrar o tema crise e te convido a interagir conosco. Mande a sua pergunta, clique no link abaixo e fale do que você está vivendo ou do que gostaria de saber sobre o tema crise. Até daqui a pouco. E esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite. Estamos conversando hoje sobre crise. E já vimos duas dicas de Jesus para enfrentarmos a crise. A primeira é nos mantermos vivos. Nada de desistir, nada de morrer emocionalmente diante da crise. E a segunda dica, ter esperança.
olhar para frente e enxergar pela fé um futuro melhor. Jesus encerra João 16:33 dizendo que ele, Jesus, havia vencido o mundo. Essa expressão sempre me leva a pensar sobre o porquê de Jesus dizer tais coisas. Porque, na verdade, Jesus ainda não havia morrido e nem ressuscitado. Ele falou isso antes do seu sofrimento, antes da sua ressurreição. Então, na minha opinião, Jesus Cristo, mesmo sem passar ainda pela cruz, ele já sabia que era um vencedor. Jesus cria que ele morreria, mas ressuscitaria. Jesus estava convicto de que a morte não era maior do que o seu poder. Então, ele, como que nos desafiando, diz: olha, eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Talvez hoje você não creia na vitória. Afinal de contas, está no meio da crise. Talvez hoje você esteja imaginando como passar mais um dia, como pagar aquela conta, como sobreviver a mais um dia de trabalho em meio a tantas demissões. A última coisa que você está se sentindo hoje é um vencedor. Mas a vitória, ela precisa fazer parte da nossa vida cristã e da nossa própria sobrevivência. Nós precisamos nos sentir vencedores. Nós precisamos partir do pressuposto de que em Cristo Jesus nós já somos vencedores. Ah, mas como eu sou vencedor se eu estou desempregado, se eu estou vivendo essa situação difícil na minha família? Como eu sou um vencedor se eu olho para os lados e só vejo problemas? Talvez essas sejam perguntas que você tem. O vencedor não é aquele que não tem problemas. O vencedor é aquele que está disposto a lutar e que sabe que mesmo tendo muitos desafios, ele tem a capacidade de vencer. Ele vai vencer. Ele crê nisso. Ele acorda de manhã e pede forças a Jesus, dizendo: Jesus, eu sou um vencedor. É o Senhor quem diz isso. É o Senhor quem deixou na palavra expressões como essa. Vocês são mais do que vencedores. Então, Jesus, me ajude. Eu quero me sentir um vencedor. Eu quero passar por essa situação difícil. Eu quero sim vencer as crises. Você consegue imaginar uma luta entre dois boxeadores, por exemplo, em que um deles sobe ao ringue e diz: eu vou perder. Eu estou certo que vou perder. Ele chama o seu opositor e diz: olha, pode me bater, porque eu subi no ringue para perder. Consegue imaginar uma cena assim? Possivelmente ninguém faz isso. Ninguém parte para uma luta dizendo que vai perder. Ninguém quer perder. Nós queremos ganhar. Nós queremos ser vitoriosos. Então a vitória precisa acontecer primeiro dentro de nós. No ringue da vida, a crise já está de um lado. E agora você entra e fica do outro lado. E quando você ouve aquele som da campainha anunciando que a luta começou, você não vai se apresentar à crise como um derrotado, como alguém que não tem condição de lutar. Nada disso. Você vai se apresentar como um vitorioso, como alguém que tem força para lutar. Talvez esteja cansado, mas é um vitorioso. Talvez as últimas situações da vida o tenham desanimado,
mas ainda assim você é um vitorioso, porque a nossa vitória não está na nossa força, ela está em Cristo Jesus. Foi Jesus quem disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Jesus venceu, você e eu iremos vencer também. Por isso, não desista e nem desanime. Você é um vencedor em Cristo Jesus. E eu quero agradecer por você assistir esse programa e te convidar para na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, você novamente clicar aí no seu navegador de internet www.hdprovideo.tv.br. E quero encerrar esse programa compartilhando algo muito importante com você. Esse é o nosso 4º programa. Para nós continuarmos, estamos em busca de patrocinadores, pessoas que queiram investir na manutenção desse programa. Se você é uma pessoa física ou empresário, ou quem sabe quer investir através da sua empresa nesse programa, fale com a gente. Você pode clicar no mesmo link aí embaixo ou pode mandar uma mensagem pessoal para mim, prgimenez@prgimenez.net. Esse programa não é um programa gratuito. Nós pagamos pela manutenção desse programa e queremos que ele continue. Nos ajude, compartilhe aí com pessoas que podem nos ajudar não apenas a continuarmos, mas a expandirmos. Afinal de contas, momentos de crise são momentos também para nós expandirmos, chegarmos mais longe e desafiarmos aqueles que estão ao nosso redor dizendo: há esperança, não vamos desistir. Deus abençoe você e até a próxima segunda-feira. Um forte abraço, fique com Deus.